Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje para conversar sobre escola sem partido e a doutrinação dos professores. Meu nome é Luciano Lacerda, sou historiador, mestre em História, doutor em Educação pela PUC São Paulo e pós-doutorando em Educação Especial pela Universidade Federal de São Carlos. Primeiro eu quero tentar definir exatamente do que nós estamos falando. Nós estamos falando de um movimento chamado Escola Sem Partido, né, e de um movimento talvez um pouco mais geral de acusação de que os professores doutrinam as crianças. E qual que é o cenário? O cenário é assim, vamos lá. Nós temos um motivador, qual que é? Temos uma educação de baixíssima qualidade, muito ruim, né, com um cenário de muita indisciplina e, em alguns momentos, de violência escolar. E aí, decorrente deste motivador, nasce esse movimento. E qual é o diagnóstico que ele faz? O diagnóstico é que os professores estão doutrinando os alunos. E eles deixam de fazer, eles fazem isso ao invés de ensinarem português, matemática, história, etc e tal. E isso é que fez a educação ficar ruim, certo? Mais ou menos é isso. E que isso foi feito sob a influência de Paulo Freire. E aí, dado esse diagnóstico, eles prescrevem, vamos tirar o esquerdismo da escola e, portanto, a educação vai melhorar. E a doutrinação da escola, a educação vai melhorar. E aí se soma na trajetória da escola sem partido a dimensão do gênero, né, que é uma outra discussão que começou a aparecer na educação. Eles falaram, então isso aqui é uma outra coisa que está somando, que está, digamos assim, tomando o lugar das matérias. Mais ou menos isso. Então nós temos que tirar o esquerdismo e o que eles chamam de ideologia de gênero. Bom, o motivador, ok, ninguém discorda, a educação está muito ruim, a disciplina é muito ruim e tudo isso. Em relação ao diagnóstico, em termos científicos, o que significa dizer isso? Dizer o seguinte, que nos últimos anos foi introduzida uma variável independente, ou seja, alguma coisa se modificou na educação, que nesse caso, no entendimento deles, seria a doutrinação, e ela teria impacto sobre uma outra variável, que a gente chama de variável dependente, que seria a aprendizagem. Bom, quais são os problemas disso tudo aí? Vamos lá. Primeiro, a gente não tem pesquisa demonstrando sequer que haja a doutrinação. A gente nem consegue operacionalizar direito o que seria doutrinação. Então, o que você tem são vídeos, né, que pessoas gravam nas salas de aula e eles lançam na internet e as pessoas ficam horrorizadas. De proselitismo político. Então, um professor vai lá e faz um discurso em favor de um partido, ou de uma ideologia, alguma coisa assim, e a gente não sabe um monte de coisa. A primeira coisa que a gente não sabe, o quanto esse discurso afeta os alunos. Primeiro, então isso seria muito importante. Porque o aluno ele não é só aluno, ele é filho, ele tem amigos, ele vive uma vida, ele vai na internet. Então, quanto que isso interfere na opinião dos alunos? A gente precisaria ter pesquisa sobre isso. Eu acho que interfere, eu achar não quer dizer nada, né? Segundo, a gente não sabe em que medida que essa evidência ela é também muito enviesada. Por quê? Porque em geral a gente vê vídeos de pessoas de esquerda falando isso. Mas porque as lideranças de direita estão instigando os alunos a fazerem essas filmagens. E os sujeitos de direita que estão fazendo a mesma coisa? Só que não tem pessoas de esquerda instigando eles a se filmarem, chamando isso de doutrinação. Então a gente não tem esse comparativo, né? A gente precisaria ter. Seria importante que a gente fizesse uma pesquisa um pouco mais larga para identificar quais são as posturas políticas dos professores. Um trabalho da Unesco de 2002, que ouviu professores, fez um questionário, demonstrou o seguinte, que os professores, na sua ampla maioria, a coisa que elas mais vão é igreja e associação esportiva, em segundo lugar, bem lá atrás. Então, a maioria dos professores só vão para a escola e para a igreja, só. Eles vão sindicato, quase ninguém vai, partido político. Então, essa ideia de que todos os professores estão doutrinando, de que eles são de esquerda, é uma ideia muito baseada na ideia de evidência anedótica, né? Como eu dizer assim, cigarro faz bem, porque eu tenho um tio de 103 anos que fumava, né? Aí você pega 2, 3 casos desses e diz que cigarro faz bem. Então, para a gente ter evidência científica, a gente precisa ter estudos massivos, né? Com amostragem, tudo isso. Não me parece essa questão. Além disso, tem uma outra questão que é importante, que é dizer assim, será que isso é um problema social? Por exemplo, raposas. Uma raposa uma vez atacou uma pessoa. Mas eu vou ter que linkar aqui. Mas isso é um problema social? As raposas estão atacando todo mundo ou não? É um caso extremamente localizado. Então, se você tem 2, 3, 4 videozinhos, não quer dizer absolutamente nada. Então, a gente precisaria de estudos para ver se realmente é importante. Porque, de modo geral, toda pessoa mais ou menos razoável, é óbvio,
que é a favor de uma escola sem partido. A escola não é para ficar fazendo campanha para ideologia, nem para partido nenhum. Então, o diagnóstico está errado, porque o diagnóstico não parte de um dado, né, num dado sólido. Então, os professores, de um modo geral, eles fazem um discurso, por exemplo, que eles querem formar um cidadão crítico. E eu acho que é aí que entra a confusão e que seu papel é político. Porque não está definido no trabalho da Unesco que aparece isso, por exemplo. Mas eles não definem o que é ser político, o que é cidadão crítico, né? Então vou dizer como eu percebo isso, a gente precisaria de pesquisa para aprofundar essa percepção. Os professores entendem, por exemplo, que você lê um texto, um texto de jornal, qualquer texto, e se você só decodificar o código, você não tem como exercer a sua cidadania porque você não entende. Então se eu ensinar o sujeito a entender um texto, a ler o texto e a compreender as conexões entre as partes do texto e a sociedade e outros conhecimentos, isso é formar um cidadão crítico, né? Então, isso, é claro que é papel do professor, ensinar a ler e compreender, né? Agora, isso aparece sob essa designação formação do cidadão crítico, e não cidadão de esquerda, nada disso. Bom, tem um papel político. O que significa isso, né? O professor é um ato político ensinar. Veja, por exemplo, eu estou na sala de aula e aí um aluno levanta a mão para perguntar: eu devo ouvir a sua pergunta, sim ou não? Essa é uma decisão pedagógica, porque ele vai aprender melhor, mas também é uma decisão política. Quer dizer, ele tem o direito de fazer uma pergunta, né? Então, é nesse sentido, a mim parece, assim eu percebo, assim as pessoas que eu conheço percebem, mas a gente precisaria explorar isso mais com boas pesquisas. Assim eu percebo essa dimensão política, né? Agora, então a gente precisa pensar assim, se essa variável, pelo menos uma certa quantidade de proselitismo político, afeta a educação. Porque a educação realmente está ruim. E a gente precisa entender esse fenômeno. O que está acontecendo para fazer a educação ficar ruim? Aí eu acho que é a grande questão. Existe uma confusão entre associação e causação. Isso em ciência é bastante comum, né, em pesquisas científicas. Ou seja, duas coisas acontecem ao mesmo tempo, e aí, num primeiro olhar, parece que uma causa a outra. Então, qual que é a percepção? A percepção é que, desde alguns anos, desde, sei lá, a LDB, alguma coisa assim, os professores vêm doutrinando mais. Essa é a percepção que eles apresentam. E a educação vem caindo de qualidade. Logo, doutrinação causa a perda de qualidade. Então, o primeiro problema é que a gente não sabe se tem doutrinação porque a gente não tem pesquisa sobre isso. Primeiro problema. E o segundo problema é que, digamos que a gente verificasse que realmente tem doutrinação. Digamos que nós verificássemos isso. Isso não quer dizer que a educação é ruim por causa disso, porque o fato de acontecer ao mesmo tempo não quer dizer que um está causando o outro. Por exemplo, nos últimos anos as pessoas vêm usando mais calça leg. Então eu posso dizer que calça leg está causando a perda de qualidade da educação. Percebe? Então, o fato dessas coisas estarem acontecendo ao mesmo tempo não é motivo para eu afirmar uma relação de causação. No entanto, eu acho que tem uma dimensão correta do discurso de escola sem partido, que eles dizem assim, que a educação na universidade é muito ideológica. E ela é mesmo, mas a palavra ideológica tem muitos sentidos. Então eu estou falando num sentido totalmente diferente de como eles estão dizendo. Eles estão dizendo ideológico no sentido de ser marxista, sei lá, coisas assim, de esquerda e tal. E eu não penso assim. E é ideológica no sentido de equivalente a idealizado, porque é um conhecimento que ele se retroalimenta sem necessariamente passar pela realidade. Eu sou um grande crítico das linhas de pesquisa, de modo geral, na educação brasileira, porque a gente faz muita pesquisa qualitativa, que é muito importante, tem o seu papel, um papel fundamental, mas a gente não faz pesquisa quantitativa, pesquisa experimental, e que também é muito importante. Então, a pesquisa qualitativa, ela serve para você delinear o problema, ela serve para você avaliar como as pessoas estão percebendo uma certa solução, mas ela não serve para medir a solução. Por exemplo, alfabetização. Outro dia eu conversei com uma amiga minha, doutora em educação, e ela falou assim, ela estava falando, né? Porque os alunos acham que tem um melhor método de educação, de alfabetização, isso não existe. Eu falei, existe sim. Sim, senhora. Existe, o método fônico é o melhor. Se a gente pegar 100 salas, dividir 50-50 para um grupo, eu der o método fônico, para o grupo dar qualquer outra coisa, qualquer outro método que a gente conhece até agora, as crianças do método fônico vão aprender mais rápido e melhor.
Isso já está bem demonstrado, só que isso é muito comum no exterior, pouco comum no Brasil, que são as chamadas práticas baseadas em evidências. Ou seja, práticas que eu sei que funcionam. Então, essas práticas não são ensinadas na universidade de educação no Brasil. A universidade é muito discursiva, muito fala, mas não, em geral não são conhecimentos aplicáveis em sala de aula. No meu entendimento, 2 autores seriam fundamentais. O Paulo Freire. Ele é datado, ele tem todo o seu discurso historicamente, né, determinado ali, então ele tem uma dimensão, claro, dele, que ficou lá atrás, que é histórico, mas ele tem uma dimensão muito importante da sua filosofia. Ele, inclusive, falava isso, o importante é a filosofia, ou seja, é essa ideia de que a gente tem que valorizar o conhecimento prévio do aluno para partir dali, de você trabalhar com o universo temático do aluno, de você que você escolher o que você vai ensinar, tem que ter uma lógica por trás disso, né? Então tudo isso, inclusive essa questão de você respeitar, não colonizar o aluno, respeitar todas as suas crenças, as suas convicções, que é uma coisa que o Escola Sem Partido prega, é uma coisa que o Paulo Freire pregava. Então, acho que tem um problema de entendimento, de compreensão do autor e também de discriminar aquilo que é histórico, aquilo que eram as convicções políticas dele e aquilo que ele contribuiu para a educação. E o outro autor, que é completamente desprezado e passa-se uma visão equivocada dele, é o Skinner, que é o autor que criou o que a gente chama de análise do comportamento, que é uma ciência que estuda o comportamento humano, estuda a aprendizagem e o ensino, que é uma ciência fantástica. Quando a gente pega lá as práticas baseadas em evidências em educação, quase todas são da análise do comportamento, são behavioristas, derivadas do pensamento de Skinner. Então a gente fica estudando um monte de autor na faculdade que em nada altera a nossa vida em sala de aula. Tem esse livro aqui muito legal, Exercício Docente, que ela entrevistou vários professores, né, de primeiro ao quinto, que são os professores que passam mais tempo com os alunos, né? E a maioria é conservadora, a maioria são pessoas que têm uma vida religiosa muito intensa. E uma coisa interessante que aparece, assim, que a ideia de educação é uma ideia muito ligada ao cuidado, ao amor, portanto, não tem nenhuma relação com qualquer projeto político, nada disso, mas tem uma coisa interessante que ela traz aqui do Sacristã, que é o seguinte: na verdade, quando o professor entra na sala de aula para dar aula, o modo que ele dá aula está muito mais influenciado pelo modo como ele teve aula do que pela faculdade que ele fez. Inclusive, a faculdade para elas é uma coisa assim absolutamente irrelevante. Por quê? Porque é uma faculdade ideológica no sentido de idealizada, não no sentido de esquerda. No sentido de que os conhecimentos que estão sendo descritos ali não aparecem na realidade. Eu vou dar um exemplo aqui de inclusão, que é a minha área de pesquisa, né? Ensinar uma criança a sentar. Sentar, gente, isso é o mais básico do básico do básico. Deveria ser a primeira aula, né? Então você faz uma faculdade de pedagogia, você não aprende isso. Você faz uma pós-graduação em educação especial, na grande maioria você não aprende isso. Então é um ensino muito discursivo, né? Então, para fechar, o que eu quero dizer? Primeiro, a motivação da Escola Sem Partido está correta. Só que o diagnóstico e a prescrição deles está em desacordo com o que nós temos de conhecimento científico no mundo. Então, na verdade, o que está sendo proposto é uma síndrome de Oberdan. Oberdan é um cinema em São Paulo que alguém achou que estava pegando fogo num certo dia. Porque tem 2 hipóteses. Uma que 2 aviões se chocou na tela, né, as pessoas não estavam muito acostumadas ainda com cinema. Ou outra que o menino foi ao banheiro e ele acendeu um jornal porque ele queria usar o banheiro e ele não achou a luz. Nos 2 casos, ou é ilusório, ou foi uma coisa irrelevante que não tinha nada a ver com incêndio, alguém gritou fogo e todo mundo saiu correndo e mais de 30 pessoas morreram. Quer dizer, por causa de uma coisa que não oferece risco nenhum, a gente faz uma proposta que é extremamente nociva e que causa um enorme dano, que é exatamente a proposta de censurar os professores, de aumentar a perseguição aos professores. Então, por exemplo, a gente está falando aqui de violência contra o professor. Violência contra o professor, eu quero fazer um outro vídeo sobre isso, em disciplina e violência na escola, mas
Quando você deslegitima o professor, diz que ele é doutrinador, que ele é um monte de coisa, você aumenta a indisciplina, porque você diminui o respeito pelo professor e a capacidade do aluno de respeitar a autoridade do professor. Então, na verdade, nós estamos propondo uma solução que amplia, que prejudica ainda mais aquele que é o motivador para a gente propor isso, tá bom? Se você gostou do vídeo, curte, compartilha, a gente vai se falando. Até a próxima.